A paz do Senhor Jesus a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Graças a Deus por este momento, saudações a todas as nossas irmãs do grupo de oração. Deus seja engrandecido, por tudo que Ele tem feito nesse tempo. Damos graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para compartilhar a palavra, porque é um privilégio ainda ler a palavra nesse tempo, é um privilégio ainda buscar o Senhor Jesus neste tempo. Quantos e quantos infelizmente não tem essa oportunidade. Recentemente eu estive a ver notícias e na Coreia do Sul ou do Norte, se não me engano, lá é proibida a utilização da Bíblia, é proibido encontrar alguém com a Bíblia. Se alguém for encontrado com a Bíblia, pode ser preso. E os cristãos lá, às vezes, conseguem a Bíblia e têm que esconder para que não sejam pegos, para que não sejam vistos. Outros até simplesmente conseguem ouvir pela rádio alguns versículos e guardam no seu coração. Então nós temos o privilégio de ter a Bíblia assim nas nossas mãos, temos o privilégio de meditar nela, temos o privilégio de compartilhar a palavra com liberdade. Vamos dar graça porque estamos a viver os últimos tempos e devemos aproveitar cada oportunidade para estarmos mais perto do Senhor. Porque Jesus disse que nos últimos tempos, se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, de maneira nenhuma escaparemos ao que está por vir. Então, temos visto os tempos que nós temos vivido difíceis, quanta apostasia, quanto afastamento do Senhor, quanta heresia. Quantos e quantos de nós, infelizmente, não crescemos espiritualmente. Infelizmente, muitos estão a perder, a comunhão com Deus, a presença de Deus. Mas nós estamos aqui. Vamos louvar e engrandecer a Ele, porque Ele tem nos feito permanecer firmes na presença dEle. Então, graças a Deus, Deus é bom. Então, dando continuidade, ao nosso vídeo, nós estamos a aprender sobre batalha espiritual. Essa é a segunda parte do nosso ensinamento. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu te convido, assista a primeira parte do nosso vídeo para que nós tenhamos fundamentação bíblica, sobre a batalha espiritual, porque nós precisamos ter conhecimento. A palavra diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Buscar em conhecer e prossigar em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus é inesgotável e só há crescimento espiritual quando nós buscamos constantemente o conhecimento de quem Deus é em nossa vida. E quando nós obtemos essa revelação em nós, aí nós começamos verdadeiramente a caminhar para o nosso propósito, a conhecer a vontade de Deus e perseverar na presença dele. Então, assista a primeira parte, para que tenhas fundamentos sobre o que é a batalha espiritual que acontece, na vida de todo ser humano, crentes e não crentes. Todos estão envolvidos nesta batalha, não por opção, mas porque já nascemos dentro dela. Então, vamos dar continuidade, ao nosso ensinamento. Nós estamos a meditar, a aprender com base no texto de Efésios, no seu capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Falar sobre batalha espiritual é sempre, muito complexo. Então, que o Espírito Santo possa derramar o dom de mestre, sabedoria, sobretudo, para podermos falar, da palavra, e que o entendimento
seja liberado na vida de cada uma pessoa que assistir esse ensinamento. É necessário que nós tenhamos conhecimento e consciência desta batalha. É necessário que nós nos levantemos para guerrearmos, porque enquanto nós permanecermos ignorantes, enquanto nós não nos levantarmos, infelizmente estaremos a perder esta guerra e podemos, infelizmente, não permanecer no caminho por causa da falta de conhecimento das setas malignas que o diabo vem lançando diariamente na vida do crente, e não só, porque aqueles que não têm Jesus também precisam conhecer Deus, Como é que eles conhecem? Por meio da intercessão dos homens que têm a Deus, que conhecem a Deus. Quanto mais se intercede por aqueles que ainda estão no mundo, mas a graça de Deus é liberada e eles são alcançados. Então, a intercessão, a oração fazem parte da batalha espiritual. Portanto, é necessário nós termos essa consciência, amém? Então, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos aprender sobre como essa batalha acontece, amém? Então, primeiro nós precisamos entender que essa batalha espiritual acontece em duas dimensões, que é a dimensão natural, que é a que nós vemos, amém? E a dimensão espiritual, que é a invisível, amém? Porque nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra, E tudo quanto se reflete na natureza, nas nossas vidas, é visível. Mas nós aprendemos no vídeo anterior que o mundo espiritual existe. E esta guerra acontece nessas duas dimensões. E tudo que acontece no natural, primeiramente acontece no espiritual. Amém? Para nós darmos continuidade sobre como essa guerra acontece na vida de cada ser humano, eu gostaria, de abrir o livro de 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo, já só ver aqui, no versículo 23, que diz assim: que o próprio Deus de paz santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria que tu anotasses que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Em outras versões diz em santidade. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é que o ser humano é tricótomo. Ele é um espírito, tem uma alma que habita dentro de um corpo. Amém? E a batalha espiritual, acontece na vida de todo ser humano pelas razões que nós já aprendemos no vídeo anterior, Satanás quer tomar domínio, quer tomar governo no homem e sobretudo aquilo que Deus deu ao homem para governar. Então, para que isso aconteça, ele faz esta guerra constante para ele poder dominar sobre os seres humanos e principalmente contra os cristãos. Eu estava a dizer, que o ser humano é espírito, alma e corpo. E a batalha espiritual acontece principalmente na dimensão da alma e do corpo do homem. Ela acontece
né, em 3 níveis, que é a opressão, a obsessão e a possessão. E se nós prestarmos bem atenção, ou trazendo aqui a explicação, né, a opressão, ela acontece na mente, que é ao nível da alma do homem. Quando uma pessoa está a passar por uma opressão espiritual, essa pessoa tem a tendência de se sentir triste, de ter pensamentos negativos, de sentir um peso, e frequentemente essa pessoa é levada para as coisas, né, do mundo, para as coisas que afastam essa pessoa de Deus, por meio de ataques na mente, que é opressão maligna. A obsessão é quando essa pessoa está constantemente, né, a ser atacado na mente, quando a pessoa não consegue identificar, né, por falta de conhecimento sobre a batalha espiritual, que o principal campo da batalha espiritual é na mente. Quando a pessoa não consegue identificar, essa pessoa frequentemente vai ser atacada, né, ao nível de obsessão, que são ataques constantes. É tipo uma coisa que você não consegue tirar da mente, é uma coisa que te leva frequentemente a agir de uma maneira que você não quer. E esses ataques são constantes na vida do crente ou do não crente. E por outra, tem o nível da possessão. O nível da possessão é um nível que o demônio, né, se incorpora ou entra no homem, habita no homem e toma o controle desse homem nas 3 dimensões dele. Amém? Os demônios podem habitar na alma, podem habitar no corpo do homem, mas no nível de possessão, ele tem, né, total controle nas ações, nas palavras. É tipo, quem vive dentro daquele corpo é o homem, mas quem domina as ações daquele homem, tudo que ele vive é aquele espírito que está dentro dele. Amém? Então, identifica o que tem acontecido na tua vida, para que possas saber em que nível, né, de guerra ou de batalha espiritual estás a viver, para assim poderes combater e ser livre, né? Porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. E os salvos são libertos, os salvos já não são escravos dos demônios, já não são escravos das emoções, já não são escravos dos pensamentos, porque a batalha espiritual acontece nas emoções, nos pensamentos. São setas malignas que o diabo vai lançando. Não sei se alguém aqui, né, já pensou em, tipo, quer deixar de um determinado pecado, ou quer deixar de ficar muito triste, né? Porque tem aquelas pessoas que têm tristeza profunda, tristeza que não passa, um dia está triste, depois fica melhor, depois de novo fica triste. E esse tipo, né, de sensação, de sentimentos frequente, constante, você consegue identificar, tipo, que você não quer se sentir triste, mas você está sempre triste. Você não quer, né, pensar naquela coisa errada, naquela coisa que você sabe que você quer vencer, mas frequentemente você se vê a pensar naquilo, você se vê
pensar frequentemente naquilo. Quando você pensa frequentemente naquilo que acontece, você acaba por fazer. E é assim, né, que essa batalha acontece. Eu antes pensava que a batalha espiritual é só, tipo, você vê bruxo, a vir te apertar à noite, você vê a manifestação aí de demônio, coisa assim do gênero, vê coisas místicas, né? Mas, afinal, isso é muito sutil, é diariamente. Se a pessoa não tem discernimento, se a pessoa não tem o dom de discernimento, né? E se a pessoa não tem conhecimento, infelizmente acaba por viver ignorante a isso por longos anos. Só para trazer aqui um testemunho, por exemplo, eu durante anos, né, enfrentei, né, estava numa batalha espiritual que eu não sabia que era uma batalha espiritual, né, na mente, porque o diabo frequentemente lançava setas de acusação na minha mente. Tipo, todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E quando aceitamos a Jesus, somos chamados a ter uma vida de santidade. Só que esse crente está num processo de santificação. Às vezes ele ainda pode errar, pode pecar. E a Bíblia nos orienta que quando nós pecamos, né, a Bíblia fala que se alguém disser que não tem pecado, ele se engana-se a si mesmo. Mas com a nossa boca nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E o que acontecia é, às vezes, né, tinha alguns pecados que eu cometi durante a caminhada, isso foi lá há muitos anos, há poucos anos atrás, ou muitos, poucos anos atrás. O que acontecia é eu confessava o meu pecado, né? Mas eu sentia que, no momento sentia que estava perdoada, mas depois de alguns dias, ou que vinha de novo o sentimento de culpa, de acusação, como se Deus não perdoasse aquele meu pecado, como se o sangue de Jesus não fosse suficiente para apagar aquele pecado, para redimir aquele pecado. E foram anos, né, a enfrentar essa situação, sem ter discernimento de que era um demônio que estava a lançar setas malignas na minha mente. Para quê? Para que, por meio desse sentimento de acusação, né, eu sentisse que o sangue de Jesus é insuficiente. Quando a pessoa não tem fé o suficiente para que o sangue de Jesus o perdoou, aí o demônio tem legalidade para entrar e para agir na vida dessa pessoa em uma determinada área. Então, era isso que acontecia. Graças a Deus que depois eu tive conhecimento que era uma batalha espiritual. E quando eu tive conhecimento que aquilo era uma acusação de um demônio, eu comecei a orar, comecei a repreender, falar espírito de acusação, sair da minha mente, começava a declarar a palavra que o sangue de Jesus é suficiente, ainda que os meus pecados forem vermelhos como escarlate, ele se tornará branco como a lã. Não há pecado que Jesus não perdoa na cruz, não importa se você é assassino, se mataste 1000 pessoas, se mataste 100 pessoas, o sangue de Jesus é poderoso para purificar totalmente o homem, para torná-lo alvo como a neve. Basta simplesmente ter um arrependimento genuíno e confissão. Só que não podemos nos confundir o perdão e a santificação por meio do sangue de Jesus com as consequências do pecado, porque todo pecado vai ter uma consequência. Mas não é esse o nosso assunto. Estamos aqui a falar de como identificar, né, a batalha espiritual que ocorre principalmente na nossa mente, que é o maior campo de batalha. Então, diante disso, né, como é que os demônios conseguem influenciar, né, até oprimir e controlar, né, totalmente o homem, nesses níveis aí que nós descrevemos, que é o da opressão, que é na mente, da obsessão, que é oprimir totalmente o homem, e a possessão, que é controlar o homem. Como é possível
que eles consigam isso, né? Porque nós estamos a aprender como é que essa batalha espiritual acontece. Os demônios, né? O mundo das trevas, porque a batalha espiritual é uma guerra entre o reino da luz e o reino das trevas. Nós aprendemos. Então, como é que o reino das trevas consegue fazer isso com o homem? Eles conseguem fazer isso quando nós abrimos portas, né? Como é que se abre portas? Nós abrimos portas quando nós damos legalidade, né, a eles, aos demônios, por meio do pecado. Quando nós pecamos, nós damos o direito deles entrar. Não é que nós lhes convidamos, mas como a missão deles mesmo é nos destruir, né, roubar, matar e destruir, eles já são organizados. É um reino muito organizado, tem hierarquias. Nós vamos aprender nas próximas partes, porque hoje só vamos falar sobre como ela acontece, mas nas outras séries nós vamos aprender outros detalhes, né? Para não ficar baralhada, é melhor eu parar de falar sobre o que eu estava a falar. Vamos dar continuidade, que é, né? Eles, né, os demônios, eles conseguem fazer essas coisas, que é oprimir, trazer controle e obsessão no homem por meio do pecado. O texto que eu gostaria de compartilhar, né, a respeito desse ensinamento está em João capítulo 12, versículo 6. Anote, por favor, medite. Vai fazer grande diferença na tua vida. Não vai ser mais o mesmo crente que só apanha e nunca vence. Só sofre, não tem solução. Porque o sofrimento é próprio, né? Enquanto nós estamos aqui na terra, a palavra diz que no mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E os sofrimentos que nós passamos não se comparam com a glória que há de vir. Essa glória que há de vir não é só no céu, é aqui na terra. Nós podemos padecer por amor a Cristo, podemos passar por batalhas, mas não é para elas permanecerem, né? As batalhas são para nos elevar, as batalhas vêm para nós guerrearmos e nós sermos elevados de nível espiritual, não é para ficar lá, né? Satanás está a vir contra a tua vida, está a vir te trazer doença, está a te trazer destruição na tua casa, nos teus irmãos, todo mundo no vício, todo mundo, né, não quer saber de Deus, não anda na honestidade, miséria, ninguém consegue prosperar e você fica sem fazer nada. Outros até chorar não vai resolver nada. Eu antigamente chorava boa na presença de Deus. Não é que nós devemos chorar. Até hoje eu choro na presença de Deus. Você deve chorar sim na presença de Deus, porque nele nós recebemos consolo. A Bíblia fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele consola aquele que chora. Mas não é chorar como se aquele choro é que vai resolver o problema. Jesus já nos deu a palavra. O choro não vai resolver o problema. A oração vai resolver por meio do conhecimento da palavra. As estratégias vão resolver. Quando você se posicionar na batalha, vai resolver. Porque você, como guerreiro, como filho, né, vais tomar a tua posição no reino, assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, vais guerrear até vencer os teus inimigos, até vencer as adversidades dessa vida. E, sucessivamente, a vida na terra é feita de batalhas, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, falando sobre o texto, João capítulo 12, versículo 6, diz assim, João capítulo 12, versículo 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado.
falando assim rapidamente, aqui fala de Judas. E diz que Judas roubava. Judas era ladrão. Ou seja, Judas cometia o pecado, né? Ele cometia o pecado da avareza. Judas roubava, era ganancioso, por isso é que ele cometia esse pecado. E em Lucas, no capítulo 22, no versículo 3, não vou abrir mais, anota e vai ler, diz que o diabo entrou em Judas, né? Aí já era quando Judas estava prestes a trair Jesus. O diabo entrou nele, né? Como que o diabo conseguiu entrar em Judas? Judas sendo um homem, né? Ele entrou por meio da legalidade do pecado que Judas já cometia, que é a avareza. Ou seja, Judas já tinha uma porta aberta. Quando nós temos porta aberta, o inimigo entra, faz o que ele quer. E depende do nível da batalha em que tu estás, né? Ele pode entrar na tua alma, pode controlar o teu corpo, pode controlar as suas emoções. Então, o pecado abre porta para o inimigo entrar. E, né, um outro texto base de referência está em 1 Samuel 16, 14. Aí fala da desobediência de Saul. Quem já medita a Bíblia sabe, já ouviu a história que Saul foi o primeiro rei de Israel. O próprio Deus é quem escolheu. Desculpa, Deus escolheu Saul. Mas o homem tem livre-arbítrio. Então, o que Saul fazia? Saul estava constantemente em desobediência à palavra. Deus falava uma coisa, ele aumentava outra. Deus falava uma coisa, ele fazia mais ou menos como Deus falou. Nós também, às vezes, somos assim, né? Deus falou, é assim, mas você ainda quer aumentar lá um pouco. Vai falar, Deus também entende. Deus sabe essa situação que eu estou passando. É difícil, então, é tipo aqueles que falam, é uma mentira pro bem. Deus entende. Estou a fazer isso por um bem maior. Deus entende. Saul também teve a ideia, né, de fazer algo diferente do que Deus lhe ordenou. Por quê? Porque ele achou, segundo ele, que era melhor do que o que Deus queria. Então, por meio da desobediência, Saul já tinha uma porta aberta. E nós sabemos que Saul depois passou a ser atormentado por demônios. Vai lá, medita nesse texto que eu enviei. Por que o demônio teve essa legalidade? Porque ele tinha portas abertas. Então, você que tem portas abertas já estás a perder na batalha. Não vou te dizer que estás derrotado, né? Porque a derrota só acontece quando o diabo destrói totalmente e mata o homem. Mas enquanto você tem vida, você pode reverter essa situação, né? Você que tem brechas, você que não perdoa, falta de perdão, alguém te feriu, fez mal no teu próximo, te fez mesmo coisa grave, não estás a perdoar. A falta de perdão é uma legalidade. Você que assiste filmes sensuais de pornografia, coisas ilícitas, de muita lascívia e prostituição, você tem portas abertas. Você que tem envolvimento com ocultismo, feiticeiro, né? Também você já trabalha com os próprios demônios. Não tem como. Eu vou dizer, você, né, que vai nas casas dos quimbanda, nas casas de tratamento, você que busca recorrer, né, ao reino das trevas, uns até recorrem por ignorância, porque pensam que os que resolvem os problemas espirituais são esses aí, mas esses aí também têm, embora conhecimento do que eles fazem, estão envolvidos com as trevas, não é nada da luz, né? Então, se você tem essas práticas, se você
né? É aquele que fala muitas palavras negativas, toda hora a palavra torpe. Aí vai falar que na nossa boca não pode sair palavras torpes, mas palavras que bendizem. Não, você que ofende toda hora, você que toda hora amaldiçoa os outros, debocha dos outros, fala coisas mais dos outros, fofoqueiro. Você que faz essas coisas todas, tens brechas, porque o pecado é uma porta aberta para o demônio entrar, para o diabo agir. Você que é crente, demônio até pode não te possuir totalmente, mas você pode estar no nível da opressão ou da obsessão. Ele pode te oprimir constantemente, porque você não está na santidade. Pecados repetidos, você toda hora cai no mesmo pecado, já se arrependeste e cai mais de novo lá, cai mais de novo lá. Isso é uma batalha espiritual que você está enfrentando. Se você não se arrepender, se você não orar constantemente, não jejuar, não vencer isso, você tem porta aberta, pode ser crente, o diabo vai te manipular, o diabo vai controlar as tuas ações. Não se engana, não, eu sou filho de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, então o maligno não me toca. Jesus, essa palavra é verdade. Essa palavra é verdade, mas é verdade na vida daquele que anda na luz. Se você não anda na luz, essa palavra não se cumpre na tua vida, não. É necessário ser santo, andar na luz para que o maligno não te toque. Se você, né, não anda totalmente na luz, ainda tem brecha, comece a identificar. Se você é crente, se você não é crente, tenha já noção, né, em qual nível você está. Se calhar já estás possesso, se calhar o diabo já controla as tuas ações, as tuas emoções. E se você está aqui nesse vídeo assistir, é porque Deus tem misericórdia. A Bíblia fala que Ele é grande misericórdia, suas misericórdias se renovam a cada manhã. É por meio da intercessão de alguém no mundo, né, que você está aqui. Porque quando o diabo controla numa vida do homem, ele não te permite você assistir esse tipo de ensinamento. Só vai te fazer o dia todo assistir filme, série. O dia todo na internet e nos TikTok a ver coisas que não vão te acrescentar em nada. Vai te levar nos bares, no que tudo que é roubo, morte e destruição, todos os lugares que agrada ao diabo. Ele vai começar a te levar, porque ele domina a tua vida, ele não quer. E o objetivo principal da batalha espiritual, nós já aprendemos, é que o homem esteja separado de Deus. Então, se você está aqui, é uma graça, é uma misericórdia da parte liberada, da parte de Deus na tua vida. Então, identifica, coloque em ação. Não se deixe vencer pelo inimigo, porque o que está em jogo é a nossa vida eterna. Irmãos, já imaginaste? Aqui na Terra vivemos quantos anos? Uns vivem 30, outros vivem 40. O máximo é até quantos? Eu já ouvi, até tem pessoas que vivem até 120 anos. Mas, irmãos, nós somos seres eternos. E após essa vida aqui que estamos a viver, virá o juízo. Depois do juízo, uns vão viver eternamente com Deus, outros vão viver eternamente sem Deus, eternamente. Então, vais comparar os anos que você vai viver aqui na Terra com a vida eterna que você tem. Não joga essa oportunidade fora. Deus é um Deus de misericórdia, dá graça e misericórdia a todos, né? Para que os homens venham a ser salvos. Então, vamos dar continuidade sobre o que nós estamos a aprender, né? O principal campo de batalha que nós estamos a aprender é na mente. Por isso, a importância de nós renovarmos diariamente a nossa mente. A Bíblia fala em Romanos 8, né? Em Romanos 8, acho que é no versículo 2, diz que, deixa eu abrir aqui Romanos 8, 2. Esse texto nós já abrimos algumas vezes,
mas é sempre bom reler a palavra de Deus. Desculpa, não é Romanos 8, nada. É Romanos 12. Por isso é bom abrir a Bíblia para confirmar. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é necessário nos renovarmos a nossa mente diariamente por meio da palavra de Deus, para não nos conformar com esse mundo, porque diariamente o diabo vai lançando setas na nossa mente. Então, se você quer se blindar, se você quer se proteger nessa batalha, renova a tua mente por meio da palavra. Ouça muito a palavra de Deus. Leia muito a palavra de Deus. Aplica muito a palavra de Deus. Medita nela. Pensa nela dia e noite. Guarda no teu coração e faça conforme nela está escrito. Amém? Por meio dos pensamentos, a batalha espiritual acontece. Né? Porque na mente, vai te lançar seta na mente. E depois, ele pode te sugerir um pensamento. Às vezes, vem aquela ideia. De repente, o diabo te lança uma seta na mente. Você não queria falar certa coisa, vais falar. Né? Você não queria agir de um jeito, mas por meio daquele pensamento que o diabo te sugeriu na mente, vais agir. Por isso, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Por meio dessas portas é que o diabo trabalha, né? Por meio daquilo que vemos, ouvimos, do ambiente em que nós frequentamos, o diabo trabalha para quê? Para que você não tenha discernimento. E quando ele lançar a seta dele maligna na tua mente, os pensamentos dele, você não vai discernir, vai só agir, né? Por isso é que muitos de nós acabamos por, como que eu posso dizer, queremos ser uma pessoa, mas não conseguimos ser, né? Eu quero ser assim, quero amar mais a Deus, quero fazer assim, mas não conseguimos. Por quê? Porque nós não estamos a vigiar. Não é só orar também, vigiar. E vigiar o quê? É ter cuidado com o que você olha, com o que você... Aliás, como você vê, como que você ouve, como que você fala, com os sítios onde você frequenta. O que você anda a assistir? O que você anda a ver o dia todo? Mas por meio das músicas, nesse caso, por meio das letras, por meio da frequência, né, que você ouve, vai influenciar muito nas tuas atitudes, nos teus comportamentos. Por isso é que ultimamente na sociedade, quando um certo tipo de povo ouve muito certo tipo de música, o comportamento dele começa a se assemelhar muito ao tipo de música que eles ouvem. Se você ouve muito músicas que têm a ver com o tipo românticas, você vai se tornar uma pessoa mais sensível, né? As tuas emoções vão estar frágeis, vais te deixar levar muito pelo que você sente. E a Bíblia nos ensina para nós mortificar a carne, suas paixões e seus desejos. Então, como é que você vai mortificar se você, né, fica aí toda hora, sensível, tá se deixar levar pelo que sente? Não se deixa levar por isso. Então, não é isso que nós queremos, né, aqui abordar. Mas tenha cuidado com o que você ouve, com o que você assiste, com o que você fala, por meio dessas, como é que eu posso dizer? Por meio desses entretenimentos, dessas coisas todas, é que o diabo consegue atacar a nossa mente, porque nós não estamos blindados, não estamos protegidos.
E por meio dos pensamentos, o diabo também pode confundir a nossa mente, trazer dúvidas, desanimar. Se você é uma pessoa que constantemente não sabe, fica atrapalhada a toda hora, não sabe o que vai fazer, a vontade de Deus é aquela, mas fica dividida a toda hora, irmão, está a passar em batalha espiritual. Tens que discernir, tens que orar, tens que repreender. Se você toda hora tem dúvida a respeito da palavra, a palavra te diz isso que o sangue de Jesus, por exemplo, que eu estava a dar o meu exemplo, o sangue de Jesus te curou, te libertou e tudo mais. Mas toda hora, infelizmente, vem a dúvida, será? Estás a passar por uma batalha espiritual na mente, desânimo, frequentemente desanimada. Acho que na minha vida mesmo, eu nasci para sofrer. Eu já falava, eu nasci mesmo para sofrer. Porque, irmão, eu tenho tantos problemas, toda hora ficar doente. 6 em 6 meses estar doente. Toda hora dificuldade. Eu pensava já, meu irmão, nasci para sofrer. Desânimo. Nada vai correr bem. As coisas na minha vida não dão certo. É sugestão do diabo na tua mente e você está a aceitar essas sugestões. Identifica. Medo. Você tem medo de se levantar, por exemplo. Estamos a ensinar sobre batalha espiritual, mas tem medo. Se eu começar a orar, pode acontecer isso. Tem medo das trevas, tem medo dos bruxos, tem medo da guerra. Irmãos, é o diabo que é pai que traz o medo. E eu gostaria até de abrir o texto, né? 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha só o que a palavra diz. Diz assim. Olha, estava já em 1 Timóteo, por isso que eu estava assim. Não diz o que eu queria, falar. 2 Timóteo 1,7. Diz assim, olha. Pois Deus não nos concedeu espírito de covardia, em outros diz espírito do medo, em outras traduções, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você anda com medo toda hora, não vem de Deus. Medo não vem de Deus. Medo não é de Deus. Tem medo de ficar na escuridão, tem medo de ir não sei se aonde sozinho, tem medo de fazer as coisas sozinho, tem medo de orar porque vai acontecer isso, tem medo das circunstâncias, tem medo do que vai acontecer amanhã. A Bíblia fala, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança em um futuro. Quando eu tinha escoliose, o problema na coluna, eu tinha muito medo do futuro. Eu já começava a se imaginar daqui a anos, tô torta, já se imaginava daqui a alguns anos, olha o que vai me sair, eu vou começar a andar torta. Já se imaginava, minha vida não vai correr bem, ninguém vai me aceitar, ninguém vai querer ficar comigo, vou perder tudo que eu tenho. Já se imaginava assim. E o que estava acontecendo na minha mente? Tudo isso que ocorria na minha mente eram setas malignas do inferno. Então comece a identificar. A batalha espiritual acontece assim, não é demônio que apareceu, vum, assim já estou na batalha espiritual. Não é isso. É assim que o diabo trabalha, lançando essas coisas sutis. Por isso é que nós pensamos que o diabo, né, não está nas nossas vidas, porque estamos indo na igreja todos os domingos, temos lá nossa paz do Senhor, e não sei se aquele diabo não está agindo na nossa vida. E quando você começa a identificar essas estratégias do inimigo, você começa a dar conta, não. Então, né, são sutis as suas ações. Não é visível. A guerra é invisível, mas se reflete no visível. Amém? E cuidado quando você age por impulso. Aqui nesse versículo, né, quando diz o espírito do poder, também diz de equilíbrio. Eu antigamente assistia muita novela, e na novela é que metem muito isso na cabeça das pessoas. Eu agi por impulso.
não queria fazer, mas agir por impulso. O crente não pode agir por impulso. Deus te deu o domínio próprio, te deu espírito de equilíbrio. Então, você na tua casa, com o teu marido, com a tua mulher, com os teus vizinhos, na escola, em todo lugar onde você vai. Se você está agindo por impulso, é porque o diabo está a controlar as tuas ações. E quando já está a controlar as tuas ações, olha, qual é o nível da opressão que tu estás a viver ou da batalha espiritual? Já é o nível de possessão. Então, se você não consegue controlar as suas ações, tem um demônio na tua vida. É verdade. Quem crê, amém. Quem não crê também, amém. Mas enquanto você continuar incrédulo, não vai impedir a ação de Satanás na tua vida. Não vai impedir. Então, cuidado, né, com os impulsos. Acusação frequente, também já falamos, confusão. Quando você não tem paz, na tua casa não tem paz, você não consegue ter paz, toda a confusão na mente, confusão com o teu próximo, irmão, estás a passar por uma batalha espiritual. O inimigo não precisa te possuir. Basta controlar os teus pensamentos para ele agir na tua vida. E nós cristãos, né? Porque depende do nível de santificação que você se encontra, né? O cristão, né? Não quero falar aqui coisas que muita gente não crê, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? Podes até não ser possuído por demônios, né? Você que é crente. O demônio pode não te possuir totalmente, mas só o fato de ele controlar os teus pensamentos, ele já faz muito estrago na tua vida. Então, não se conforma com isso, porque só estás a ser oprimido nos pensamentos, vai se desleixar, né? Ou não vais agir diante dessa guerra. Levanta-te, por meio de ti, muitas vidas precisam ser alcançadas. E enquanto você não vencer a batalha espiritual que você mesmo enfrenta, você não consegue também, como que eu posso dizer, alcançar os outros nesse nível, né? Porque Jesus nos veio para nos dar a vida de Deus, vida com abundância. E quando nós passamos frequentemente por opressão, estamos nessa batalha sem discernimento, nós não vamos ter vida em abundância. A vida em abundância só começa a acontecer na vida da pessoa quando a pessoa conhece a sua identidade, quando a pessoa se posiciona, né, segundo o que ele é, se posiciona na guerra, se posiciona diante das circunstâncias, e esse posicionamento, né, né, como que eu posso dizer? Esse posicionamento é a sua posição diante da batalha espiritual, diante da guerra que estás a enfrentar. A batalha espiritual normalmente acontece na vida de um indivíduo, quando já é, né, em várias, que atinge até na tua casa, na tua família, aquilo já é uma guerra espiritual. Não estamos a falar de guerra espiritual, estamos a falar só de batalha. Em Salmos 144 diz que ele prepara as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então, a batalha espiritual é diferente da guerra espiritual, né? A guerra espiritual envolve tudo, mas a batalha espiritual é individual. Então, se posiciona. Não deixa o diabo continuar a te vencer. Enquanto o diabo continuar a te vencer, estás a ser covarde. Mesmo tendo conhecimento da verdade, não se posicionar. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Está escrito em Apocalipse. No dia de Jesus final, infelizmente não herdarás o reino de Deus. Porque você não se posiciona. Enquanto você não se posiciona, Satanás vai ganhando território. E aquele que não anda segundo a vontade de Deus, não permanecerá nele. Então, Deus nos abençoe. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas graças a Deus, né, por esse tempo proveitoso, que este ensinamento realmente
possa trazer uma transformação na tua vida, porque quando nós começamos a identificar tudo isso, a nossa vida muda. Você já não vai ser a mesma pessoa, não vais perder nas mesmas coisas, mas vais ter a tua posição de filho de Jesus, que diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, ainda tem o próximo capítulo sobre esse ensinamento. E fiquem na paz, até a próxima. Deixa um like, comente, subscreva no canal e Deus nos abençoe. Até a próxima.